muitos de nós talvez conhecemos, tivemos o prazer já de ouvir alguma exposição do nosso querido Sérgio Lopes, que é psiquiatra e grande divulgador da doutrina espírita. E ele escreve esse livro aqui, O Código do Monte, né? E muito bem, então, explica as bem-aventuranças que todos nós conhecemos, um pouco mais, também conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Tá? E elas consistem em declarações que Jesus teria proferido e que poderíamos considerar, sim, então, como sendo uma mensagem moral à humanidade. Ou ainda, como diz Sérgio Lopes, um programa de evolução. Tá? Porque assim, da primeira à última declaração, todas estabelecem uma ordem, um progresso. Elas têm um sentido progressivo. Tá? E Jesus, inclusive, teria proferido elas do topo da montanha. Então, ele nos convida para fazer essa escalada ao topo do patamar evolutivo. E na medida em que nós vamos escalando, vamos adquirindo virtudes, nós vamos escalando essa montanha. E o Dr. Sérgio, ele elucida que, da mesma forma, o nosso corpo físico tem um sentido evolutivo. E nós podemos comparar essa escalada de baixo para cima em relação aos nossos chakras, que são os nossos centros de força, que regem a energia de vida. E nós vamos examinar então um pouco de cada um dessas bem-aventuranças e o que elas nos propõem. Tá? Quais são as virtudes que cada uma denota. A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus solicita a humildade. Naquela época, como infelizmente ainda hoje, as pessoas mais valorizavam as características daqueles que eram poderosos, famosos, cheios de dinheiro. E Jesus confirmou que não eram essas características as mais importantes. Né? Os que tinham valor, disse ele, são exatamente os humildes. E a palavra humildade vem de humus, significando terra, adubo, e representando também a nossa raiz. E ainda, em relação aos chakras, é o nosso chakra básico que nos liga à terra. Inclusive, o Dr. Sérgio Lopes trouxe em uma das suas muitas palestras, mas especificamente no Seminário da Alma, a Medicina da Alma, que foi feito em Porto Alegre esse ano, em junho, ele trouxe mais algumas considerações sobre as bem-aventuranças e ele traçou um paralelo muito interessante entre elas e a parábola da mulher adúltera, que muitos de nós também conhecemos, em João capítulo 8, versículos 1 a 11. E a parábola, primeiramente, reflete, então, sobre os instintos humanos, representados pelo chakra genésico, que são o sexo, ou a sexualidade, e a agressão, ou a agressividade, características de todos nós, seres humanos, e provindas da nossa natureza animal. Porque no processo evolutivo, o princípio espiritual, que faz parte de nós, ele passou por todas essas fases ao chegar então ao estado de homens, né? Estado hominal. E na parábola nós temos os homens acusando então a mulher adúltera e prontos para atirarem pedras nela pela sua transgressão,
que é o que faziam, né? Apedrejavam as pessoas que transgrediam as leis. Mas quando Jesus os acolhe, os homens e a mulher, ele os acolhe justamente no seu aspecto mais terreno, que são violentos, representados pelas pedras nas mãos, e afloram a sexualidade, representada aqui pela mulher pega em adultério. Então os homens ali também estavam muito ansiosos, queriam afirmar algo, julgavam aquela mulher. Mas, diz Sérgio Lopes, a ansiedade também é muito prejudicial, né? Pois o ansioso perdeu-se do seu real propósito. E qual seria o nosso real propósito? Simples, é de nos amarmos e de confiarmos no Pai Maior que tudo governa com seus preceitos divinos. Então nos cabe amar as pessoas e não julgá-las, né? E não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas ainda, todos nós erramos e viemos à Terra justamente para melhorarmos-nos. Mas para isso nós precisamos primeiramente assumir a nossa característica de humanidade primitiva, né? Essa que aflora, infelizmente, muitas vezes ainda em nós. Voltando então à humildade. A humildade pressupõe não termos orgulho. E Jesus entendia que os orgulhosos, eles não podem se abrir, eles não podem aprender algo novo, eles são fechados em sua razão, né? Eles não escutam. E por isso, então, ele ainda criticava muito os fariseus, que eram orgulhosos. Portanto, a primeira condição para nosso crescimento evolutivo é sermos humildes, né? Nos abrirmos para conhecimentos e aprendizados novos, nos abrirmos inclusive para nos autoconhecermos. Muito bem. Entendermos que todos nós temos defeitos, pois somos falíveis ainda, né? E preciso é, no entanto, sairmos dessa condição primitiva. Isso, aos poucos, nós vamos fazendo. Esses são, então, os humildes. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, Jesus solicita a resignação. O sofrimento em si, diz Sérgio Lopes, não é uma virtude. Tá? A dor em si não proporciona crescimento, mas aquilo que nós fizemos com ela, que nós fizemos dela. Por exemplo, os que estão sofrendo e revoltam-se, os que estão sofrendo e procuram a vingança, os que estão passando por problemas e tentando achar culpados, esses não sabem ainda o valor da dor. Não entenderam ainda o que seja de fato a lei de causa e efeito. Porque quando nós entendemos de verdade, só nos resta resignarmos diante das dores que a vida nos apresenta, né? Porque ela não nos apresenta absolutamente nenhuma adversidade gratuitamente, né? Então, resignar também não significa ficar feliz porque se está sofrendo. Não fizemos essa apologia à dor. Jesus fala que serão consolados, ou seja, a felicidade virá, né? Mas enquanto ela não chegar, nós devemos sim construir alguma coisa para suportar aquela dor, se não temos como alterar. Ou ainda produzir algo para sair
daquela posição dolorida, se tivermos sim alguma coisa que dá para fazer e mudarmos hoje, né? Porque muitas vezes é possível mudarmos hábitos que estão ocasionando dores hoje, ainda nesta encarnação. E ainda, diz Sérgio Lopes, é na tristeza, na dor que nós operamos crescimento e mudança. Quantos de nós não estaríamos aqui aprendendo coisas novas e melhores com a doutrina espírita se não fosse a dor? Na hora da dor nós não gostamos, é lógico, né? Não gostamos, mas depois que ela é vencida, o que nós pensamos? Ah, foi por causa dela que eu me tornei melhor, né? Por isso então, Jesus, quando disse, se me amares, guardai os meus ensinamentos, e quando eu me for, eu pedirei ao meu Pai enviar-lhes outro Consolador. E a doutrina espírita hoje é o Consolador, que fala justamente aos aflitos, a nós que temos tantas dores, né? Consolados somos pelo esclarecimento que hoje já podemos ter. Muito bem. Terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui Jesus solicita a virtude da mansuetude, porque ele sabia que hoje ainda a terra é dos violentos, dos agressivos, dos poderosos, dos astutos, mas a Terra passará a ser um planeta de regeneração. E então, só os mansos a herdarão. E Sérgio Lopes diz ainda que psicologicamente, possuir a Terra significa possuir a nós mesmos. Quando estamos irritados, são as emoções que nos possuem. E ainda, em consequência às nossas más emoções, o que acontece? As sintonias malfazejas que nós arranjamos com elas. Porém, os calmos e serenos é que, sim, se possuem. Então, nos apropriarmos das nossas emoções é necessário para nos tranquilizarmos, né? Quando nos tranquilizamos, aliás, nós nos apropriamos de nós mesmos. Inclusive, neste momento, nós entramos em sintonia com o plano superior, que tem então a condição de nos auxiliar e nos intuir. Hoje, diz Sérgio, nós temos muita agitação, muito distanciamento entre as pessoas. Apesar de todos os meios de comunicação, nós estamos bastante distanciados uns dos outros e muita ansiedade. Mais uma vez ele coloca que a pessoa ansiosa não possui a si mesmo, ela é possuída. E nós sabemos literalmente que é assim, né? E ainda, somos mansos somente quando de início nós já cumprimos os outros 2 degraus, né? Os primeiros passos que falamos antes. Ou seja, quando nós assumimos com humildade a característica humana de ser falível e de errarmos, e depois quando nos resignamos pela dor, pelo fato de entendermos que o equívoco do passado fomos nós mesmos que cometemos. E assim então só assim então depois é que podemos ser mansos, termos a mansuetude. E ainda, quando erramos, vem a aflição e com ela as dúvidas, nos questionamos, né? Então assim, na aflição, os aflitos serão consolados, que buscam sanar as suas dúvidas, buscam entendimento, e desse entendimento surge a criação de novos caminhos. A criação surge através
dos conflitos. Os americanos ainda têm o adágio popular que diz no pain, no gain, né? Ou seja, sem dor não há ganho. Sérgio ainda nos chama atenção para dizer o seguinte, que essas 3 primeiras bem-aventuranças são todas na primeira pessoa, ou seja, sou eu comigo mesmo, né? Não depende de mais ninguém. Eu é que tenho que ser humilde, eu é que tenho que ser resignado e eu é que tenho que ser manso. Eu para comigo. Muito bem. A 4ª. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Característica, aliás, o chakra representado aqui é o gástrico. Porque Sérgio Lopes fala que nós temos fome e sede, na verdade, espirituais, né? A fome espiritual, a sede espiritual. Então, é a necessidade de desenvolvermos a fé, né? Entrarmos em contato com Deus, com a espiritualidade, religar, religião, é religar-se, nós todos temos essa necessidade. Então, a virtude da fé. Nós precisamos, primeiramente, compreendermos, então, a justiça divina e confiarmos em algo maior do que nós mesmos, ou seja, em Deus, né? É preciso transcender. Voltando a lembrar da parábola da mulher adúltera, ela justamente passou a confiar também em Jesus quando ele a absolveu e disse para ela, vai e não voltes a errar. Pela primeira vez, possivelmente, ela confiou em um homem e esse homem representou Jesus. Relação de eu com Deus. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. No entanto, diz Sérgio Lopes, para nós confiarmos em Deus, nós precisamos primeiramente confiarmos em nós mesmos. E quando Jesus liberta ou perdoa a mulher, ela assim passa então a ter confiança nela mesma. Não é assim? Quando alguém nos perdoa, não confiamos mais em nós? Por quê? Porque ela teve a humildade de compreender naquele momento que ela era falível, assim como também eram aqueles homens todos. Né? Passou a acreditar, passou a aceitar o perdão de Jesus como um símbolo de que ela mesma poderia confiar em si e buscar, inclusive, melhorar-se. Muito bem. 5ª. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ser misericordioso para alcançar a misericórdia. Qual a virtude aqui? O perdão, né? Regido pelo chakra do coração. Vem da palavra miser, que é compaixão, e cord, coração. Ter compaixão pelo coração do outro. Poder perdoar a ofensa do outro sem que nos ressentimos novamente. Lembrar da lei de causa e efeito e de que nós temos sim alguma coisa a ver com isso. Do contrário, não estaríamos passando pela ofensa ou a agressão que nos é dirigida. Lembrar que nós também erramos e assim termos indulgência para com o erro do outro. Por que eu devo ter indulgência para com o erro do outro? Porque eu vou querer ser perdoada dos meus. Ser misericordioso para obter a misericórdia. Então, por exemplo, quando eu já errei em alguma coisa e precisei então desculpar isso no meu irmão, esse erro é mais fácil de eu perdoar no outro.
Não é assim? Quando nós já cometemos aquele erro, sempre fica mais fácil perdoar aquele que erra nessa mesma questão. Mas todos os erros são equívocos e precisarão ser perdoados e corrigidos. Então, se eu não tiver perdão para com o erro novo, digamos, a mim, eu ainda não cometi aquele erro, é novo para mim. Eu vou ter que sentir ele na pele para que ele se torne conhecido. E a isso chamamos de expiação. E isso é muito ruim. Expiar um erro, um ato agressivo é muito ruim. Então, mas se eu aprender com o erro do meu irmão, com o erro do outro, e não esperar expiar para só então tornar conhecido esse erro a mim e daí, poder perdoar esse erro. Não. Então, a experiência dolorida, eu que escolho passá-la, na verdade. Porque se eu entender que eu tenho que perdoar sempre, incondicionalmente, não preciso ter eu o registro desse erro para só então conseguir perdoar meu irmão. Por isso, perdoar sempre. Perdoar requer então doar de si mesmo, ou seja, dar a outra face, mesmo aquele que nos agride. E a outra face é o amor, é o perdão, incondicionais. Não depende se eu já cometi o erro ou não. Sexta, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Aqui fala de ser espontâneo, ter naturalidade, espontaneidade, como uma criança, por exemplo. Puro o coração como uma criança. E olha só que interessante, o chakra representado aqui é o laríngeo. Porque é a fala, Aquele que pode falar e expressar-se é o poder da comunicação espontânea, verdadeira em relação a nós mesmos e perante os outros. É a franqueza. Olha que bacana isso, Também é ser simples no sentido de não ser complicado. E na parábola da mulher adúltera, Jesus improvisou, ele foi espontâneo para apresentar uma solução diante a inquisição que fizeram os homens a ele. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Simples assim, foi a sugestão dele, Não é preciso complicar, tornar complexo, burocratizar por demais as coisas. Nem sempre as coisas complexas são as melhores. Simplifiquemos, sugere o Dr. Sérgio Lopes. Não falar demais, Jesus deixou, inclusive, que os homens tirassem suas próprias conclusões. Não foi preciso um grande e complexo discurso. Simplesmente disse, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eles tiraram suas conclusões. Sétima, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui fala de altruísmo, aproximar desiguais, procurar restituir a paz entre as pessoas. É sair de nós e ir encontro ao outro. E quando Jesus falou que não veio trazer a paz, mas a espada, ele se referia a essa arma que é o seu evangelho de amor. Então é a espada simbólica e não a espada material. E com ela é que devemos lutar. E na parábola, os homens assim largaram as suas pedras, representando as armas, suas armas, e cortaram a sua arrogância. Viram-se culpados também, falíveis novamente. Jesus, então, fez aproximar-se estes, que na verdade eram iguais, aparentemente diferentes, mas eram iguais. Não somos melhores do que ninguém.
mas devemos sim sermos melhores do que nós mesmos. Isso também passa então pela característica do pacificador. Não importa como o outro é, o que é importante é como eu sou, como eu ajo, né? A cada um segundo suas obras, então eu preciso me preocupar com a minha ação. E a 8ª, bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Fala, enfim, da caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Esse chakra é representado pelo coronário. Ó, de baixo para cima fomos evoluindo também, né? É o chakra coronário que nos liga às forças superiores. E Jesus teria dito: e quando fizerdes ao teu irmão, é a mim que fazes. Ou seja, eu estarei contigo. Caridade significa ter Jesus presente. Olha que bacana isso. Nós já pensamos na profundidade disso? No entanto, cuidemos com aquilo que chamamos de caridade, porque a verdadeira caridade feita espontaneamente e na hora em que ela seja necessária, inclusive, esta dispensa reconhecimento, elogios e recompensas. Ela traz em si uma satisfação que se traduz em nosso coração com uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque ela está em relação direta com Jesus. Ele disse: quando fizerdes, é a mim que fazes. Não é caridade aquele sentimento penoso onde achamos que estamos fazendo mais do que os outros. Aquele que fica comparando e medindo o quanto eu faço e o outro não faz. Caridade não julga e não condena ninguém. E na parábola, Jesus foi caridoso, pois ele não só fez com que os homens apenas largassem as suas pedras, para que eles tivessem a impressão de que eles eram também culpados, mas Jesus também não os julgou, né? Ele também os perdoou naquela hora. Então nós temos que fazer, diz o Dr. Sérgio, nós temos que fazer as pazes conosco mesmo, nos perdoar inclusive, né? Para então podermos perdoar, fazer as pazes com os outros. E ainda sobre a caridade, a ciência já hoje nos mostra que as ações no bem, elas ativam uma zona no cérebro chamada zona de recompensa. É um local físico, material, né, que é atingido. E essa área é relacionada ao prazer. Existem vários prazeres, várias fontes de prazeres, mas eles são de duas espécies. Os que transitam nessa zona de recompensa do cérebro e se transformam permanentemente, porque estão em ligação direta com Deus. E os que passam, representados pela caridade que fizemos. E os que passam por essa zona do cérebro, mas no entanto são fugazes, efêmeros, passageiros, inclusive ilusórios. Por quê? Porque eles acabam por nos viciar, porque eles não nos satisfazem, né? E nós temos que buscar mais e mais, porque a gente tem o prazer momentâneo, mas depois ele passa e buscamos a incessante busca do prazer. E a gente sabe que são então os prazeres reais que a gente obtém pelo álcool, pela droga, pelo orgasmo, pelo poder, né? Pelo dinheiro e assim vai. Então, não é desse prazer que falamos. Nós queremos o prazer verdadeiro e duradouro, esse estabelecido pelas ações verdadeiras da caridade. Portanto, a verdadeira caridade com Jesus, ela nos bastaria.
porque teríamos essa saciedade, essa satisfação. E agora, então, nós podemos pensar que nós vimos a conjugação das primeiras 3 bem-aventuranças de eu comigo mesmo, da quarta, que era eu com Deus, né? E da quinta à 8ª são todas de nós para com os outros. Então, eu fiz essa escalada da evolução moral aqui só para nós fixarmos e concluirmos que a nossa escalada na montanha, ela deve começar, então, em primeiro lugar, de nós conosco mesmo, pela humildade, resignação e a mansuetude. Em segundo lugar, pela fé de nós com o Pai, com a espiritualidade maior. E em terceiro lugar, de nós para com os outros, praticando elas com os nossos irmãos através das virtudes do perdão, da simplicidade, pelo altruísmo e, por fim, pela caridade. O último degrau é a caridade. Sem antes termos galgado a humildade, que é o primeiro degrau, e os demais, será que estamos de fato sendo caridosos? Pensemos então nisso.